A Queda do Homem, por Louis Arley Goss. Ao criar o primeiro homem, Adão, Deus o fez totalmente diferenciado de qualquer outro ser. Adão tinha um espírito, uma alma e um corpo. Adão era diferente dos anjos, que possuem apenas um espírito, e também era diferente de qualquer outro animal, pois os mesmos possuem alma e corpo e são destituídos de espírito. O Senhor Deus, ao criar o homem, lhe deu total liberdade naquilo que se refere a ter vontade própria e poder para decidir quais serão as suas escolhas. Deus não criou o homem como um robô para que ele pudesse satisfazer, de modo automático, a sua vontade. O propósito de Deus sempre foi que o homem pudesse se fazer obediente a ele, ou seja, atentar sempre para a sua vontade. Ainda assim, Deus respeita a decisão de escolha do homem em ser obediente ou não. Um grande exemplo sobre essa temática está no livro de Gênesis. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso nos mostra que o homem não era uma máquina programada que havia sido criada sem o poder de escolhas, devendo executar todas as ordens de Deus. Muito pelo contrário, pois o homem foi criado com plena liberdade para poder obedecer ou rebelar-se contra a vontade do Senhor. A essa liberdade de escolha chamamos de livre-arbítrio. O homem é o detentor, ou seja, aquele que tem a posse da soberania de sua vontade. Para nós, cristãos, esse conhecimento é de fundamental importância em nossa vida. É necessário entender que, mesmo tendo a sua vontade, Deus jamais irá privar o homem de sua liberdade de escolha, mas sempre vai responsabilizá-lo por cada escolha que fizer. O homem é totalmente responsabilizável e aquilo que ele semear será o que ele obrigatoriamente colherá. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Para que Deus possa realizar algo em nós, é necessário que cooperemos com Ele, de forma que possamos ceder o nosso livre poder de escolha, ou seja, o nosso livre arbítrio. Qualquer ação de Deus terá que ser sempre respaldada por uma atitude do homem. Todo cristão precisa compreender que a soberania da sua vontade pertence a ele mesmo. E nem Deus e nem Satanás podem fazer qualquer obra se não obtiverem o consentimento dele. Em relação à vontade, todo homem é livre, mas sempre será totalmente responsabilizado. Ao criar o homem, a intenção inicial de Deus era fazer com que o homem, como alma vivente que é, pudesse caminhar no maior e mais importante propósito, que é a vida do Espírito. Esse caminhar na vida espiritual está acima da vida de alma e da natural, a qual é a representação do eu do homem. Aqui é notório perceber que se o homem mantivesse seu caminhar nesse propósito original de Deus, permitindo que a vida de espírito prevalecesse sobre a vida de alma ou vida natural, ou seja, mantendo espírito e alma em suas posições originais, recebendo e absorvendo de forma perene esse cerne da vida criada por ele, então seria certo que o corpo do homem não iria sofrer qualquer tipo de mudança. Como sabemos, a alma é a sede da personalidade do homem, e se Adão
na soberania do exercício da sua vontade, resolvesse comer o fruto da árvore da vida, a própria vida de Deus estaria no seu espírito e na sua alma, e com isso o seu corpo estaria eternamente em uma condição de natureza incorruptível. Infelizmente, Adão resolve comer o fruto de outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto Deus os exortara a não comer, pois se fizesse isso, certamente morreria. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Ao exercer o seu poder soberano de escolha, Adão resolve obedecer à vontade de sua alma e não atentou para aquilo que Deus havia lhe dito: certamente morrerás. No exato momento em que Adão escolhe realizar a sua vontade, a ordem de espírito e alma, nesta sequência, passou a ficar totalmente investida. A partir de então, a humanidade precipitou-se em trevas e a morte anunciada por Deus para Adão aconteceu e foi a morte espiritual. Pode-se afirmar, então, que o espírito do homem ficou morto para as coisas espirituais e passou a viver pelas escolhas de sua alma. Uma das consequências disso foi que o homem perdeu a presença de Deus e o seu corpo passou a não resistir por muito tempo, acabando por se corromper. Jesus, o nosso último Adão, é o Espírito que dá vida. Nele encontramos a vida espiritual que havia sido perdida, resgatando a nossa natureza espiritual de imagem de Deus. Adão deu origem a uma humanidade marcada pela morte. Cristo deu origem a uma humanidade marcada pelo definitivo da vida eterna através da ressurreição. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Não precisamos de um novo Adão. Jesus nos trouxe de volta a vida espiritual que havia se perdido com a escolha errada do primeiro homem. O véu que nos separava de Deus já foi rasgado de cima a baixo. E o véu do templo rasgou-se em dois, de cima até embaixo. Marcos, capítulo 15, versículo 38. O homem ficou separado de Deus por conta do pecado. Podemos imaginar que esta separação era um abismo e que o homem não teria nenhum tipo de recurso que o fizesse transpor esse afastamento abismático. Nenhuma de suas aptidões lhe capacitariam a ter de volta a presença do Senhor. Ou seja, sua isonomia pessoal, justiça própria, jamais seria suficiente para lhe autorizar a entrar pelo véu diante da presença de Deus, pois ele ainda estava maculado pelo pecado. É justamente quando o véu do templo se rasga que a humanidade tem acesso ao caminho para a presença do Senhor. Foi justamente o sacrifício de Jesus que abriu a possibilidade de suplantar o abismo. O próprio Cristo nos fala sobre isso. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. A obra redentora de Cristo com sua morte na cruz proveu a solução definitiva para pôr fim a essa separação. Foi a obra expiatória de Jesus que abriu o caminho de acesso a Deus, e por intermédio de suas virtudes é que o véu que nos separava de Deus foi rasgado. No livro de Hebreus, vemos a narrativa de o véu do templo que se rasga como simbolizando a própria morte de Cristo
que possibilitou ao redimido acesso ao Santo dos Santos celestial. Portanto, irmãos, tendo confiança de entrarmos no santo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que nos inaugurou, caminho novo e de vida, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Há uma simbologia entre o véu do templo que se rasgou e o corpo de Cristo pendurado na cruz do Calvário. Assim como o véu do templo foi rasgado, liberando o acesso ao Santo dos Santos, o corpo de Cristo também foi rasgado, permitindo que, através do seu sangue, o acesso à presença de Deus se tornasse possível. Agora, aqueles que se relacionam pela fé na cruz de Cristo passam a ser anistiados, absolvidos, e assim move-se em aproximação a Deus. Jesus é esse original e perceptível caminho onde todos podem se achegar com fé ao trono da graça. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. O véu do templo se rasgou exatamente na hora em que Jesus morreu. Pense nisso. Jesus te ama.